Meus agradecimentos aos nossos amigos, clientes, convidados, e em especial aos nossos queridos palestrantes, doutores Cláudio Pagotto, doutor Homero Arruda, médicos urologistas e professores respeitados no meio acadêmico. No escritório vocês vão observar que na área externa está com uma iluminação azul, que representa o nosso engajamento na campanha de prevenção do câncer de próstata. É um trabalho de responsabilidade social que estamos desenvolvendo. Agradeço especialmente e afetuosamente os nossos palestrantes, doutores Cláudio Pagotto e Homero Arruda, por terem aceitado o nosso convite. Com a palavra, o doutor Cláudio Pagotto. Prazer que eu vou falar algumas coisas sobre câncer de próstata. A data Novembro Azul foi instituída pela Sociedade Brasileira de Urologia, cujo patrono é o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que era médico e urologista. Há mais ou menos uns 10 anos, não tenho na memória exatamente essa data, mas há mais ou menos uns 10 anos que foi instituído o Novembro Azul. O Novembro Azul é uma conscientização da população a respeito de uma doença grave, mas curável, no sentido de que o homem se preocupe em procurar essa doença, porque essa doença ela é praticamente silenciosa e ela atinge uma quantidade de homens, mais de 50% dos homens acima dos 50 anos terão câncer de próstata, mas não obrigatoriamente morrerão pelo câncer de próstata, porque hoje é um câncer dos mais curáveis, superado talvez só pelo câncer de testículo e algum outro câncer, mas o câncer de próstata hoje é um câncer curável. A projeção como que é? Bom, o que é a próstata? A próstata é um órgão. Não tem sinalizado. Tem. A próstata é um órgão estrategicamente situada na saída da bexiga, atravessada pela uretra. É um órgão que tem uma função reprodutiva, principalmente, porque ela produz o líquido que banha o espermatozoide produzido pelo testículo. É ali que o espermatozoide ele se torna adulto e sobrevive por algum tempo. Aqui nós temos então nós temos a bexiga, desculpa, não estou conseguindo, a bexiga, a próstata, o canal da urina atravessando a próstata, a uretra, chamada uretra, e as vesículas seminais, que são acopladas, são duas vesículas seminais que nós temos, elas são acopladas à próstata, e aí é que se armazena o espermatozoide que será ejaculado. Anatomicamente é uma posição desfavorável, porque para examiná-la nós temos que fazer o toque retal, infelizmente. Se ela fosse em um outro lugar do corpo seria mais fácil, mas é aí que ela está, né? Então, é uma glândula do aparelho reprodutor masculino somente, mulher não tem próstata, não tem esse órgão, é atravessada pela uretra e onde nós já apontamos a localização anatômica dela, né? Pela proximidade do ânus,
né, nós temos um acesso digital a essa glândula para a gente fazer. Esse exame digital é muito importante, principalmente os urologistas que estão acostumados a fazer o toque digital, a diferenciar pequenas lesões que podem sugerir a doença câncer de próstata. Por isso a importância do toque retal, que nós vamos falar logo a seguir. É um dos cânceres mais comuns do sexo masculino. Somente ele é alcançado, nós temos mais câncer de pele, não melanoma. São esses cânceres que aparecem na mão, na face, os carcinomas de pele, que tem uma incidência maior que o câncer de próstata. Depois, no sexo masculino acima dos 50 anos, o câncer de próstata é o mais incidente. Um em cada 6 homens terão câncer de próstata depois de 50 anos. Isso dá uma incidência de mais ou menos 16% de incidência de câncer de próstata no sexo masculino depois de 50 anos. Esses são dados mais antigos, mas a próstata, quando ela não era devidamente tratada e a gente não conhecia exatamente essa patologia, ela tinha uma incidência de mortes muito alta, porque o homem já se apresentava ao médico já com doença avançada, o que não acontece mais hoje, graças a Deus. O diagnóstico precoce é a base do tratamento, como o Dr. Romero vai falar a seguir. O tratamento do câncer de próstata depende exclusivamente, o êxito do tratamento depende exclusivamente do diagnóstico precoce da doença. Atinge hoje uma média, uma porcentagem mais ou menos 90% de cura quando essa doença é diagnosticada dentro da próstata. Ela não saiu da próstata ainda, porque ela pode se expandir para outros órgãos, o que a gente chama de metástases, né? A maioria dos casos hoje que a gente diagnostica de câncer de próstata são doenças órgão-confinadas, elas são localizadas só na próstata. Tal a capacidade que hoje a medicina tem de fazer diagnóstico precoce, como nós vamos ver a seguir. A rotina é a prevenção. Não tem como se evitar essa doença. A rotina é a prevenção. Você fazendo a prevenção e fazendo o diagnóstico precoce, nós temos um índice de cura muito alto mesmo. Aqui é a sobrevida dos pacientes. A sobrevida dos pacientes em 1900, 10% de sobrevida. Agora, em 2009, 97%. Porcentagem de pacientes vivos depois de 5 anos. Esse é um dado que a medicina usa muito como parâmetro para saber quantos pacientes sobreviveram depois de 5 anos de tratamento, né? Então, mais ou menos essa é a porcentagem de sobrevida com 5 anos depois do tratamento. O fator genético. O fator genético é muito importante. Se você tem parente de sangue, primeiro grau principalmente, você tem uma chance maior de ter câncer de próstata. O câncer de próstata, como nós vamos ver a seguir, ele é muito semelhante ao câncer de mama na mulher. Ele mais ou menos correm paralelos esses dois cânceres, né? Quando você tem um parente de primeiro grau, por exemplo, um pai, um tio ou um avô com câncer de próstata, você vai ter 2 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que a população em geral, tá? Quando você tem 2,
parentes de primeiro grau com câncer de próstata, essa chance aumenta 4 vezes, né? E existem famílias, como faz tempo que a gente clinica aqui em Jundiaí, existem famílias que quase todo mundo da família tem câncer de próstata por causa do fator hereditário. Então esse fator é importante. Os pacientes que têm parente de primeiro grau com câncer de próstata devem se preocupar antes em fazer os exames preventivos, como a gente vai ver a seguir. A apresentação da doença é silenciosa. O câncer de próstata não vai abanar a mão para ninguém. Ele não vai falar, estou aqui. Você tem que procurar ele. E procurar mesmo, constantemente, com uma rotina constante, né? A prevenção é a rotina. Os principais sintomas de uma doença já localizada, quando ela começa a sair da próstata ou já comprimir a uretra, são dificuldade para urinar, jato urinário fraco, dor ao urinar, várias micções noturnas, retenção de urina, dores na coluna, isso mais, dores na coluna, dores ósseas, é mais quando já existe uma doença avançada com metástase óssea. Presença de sangue na urina é mais raro e perda de peso também é raro. O câncer de próstata só em fases finais que ele provoca esse sintoma de perda de peso e sangramento. Os principais sintomas são no ato urinário, no jato urinário, na maneira de urinar. A rotina que é preconizada hoje pela Sociedade Brasileira de Urologia pacientes que não têm câncer de próstata em parentes de primeiro grau podem fazer o exame iniciar os exames a partir de 50 anos de idade. Quando existe um antecedente familiar, começa-se aos 40 anos. Isso é importante, né? O exame deve ser anual, dependendo da evolução do toque e do PSA. Nós podemos fazer o exame semestral. Se há alguma alteração na evolução tanto do toque como do PSA, nós podemos indicar o exame semestral. E o exame é feito através do toque retal e do PSA. O toque retal é importante para você definir o tamanho da próstata e a consistência da próstata. Para vocês terem uma ideia, se vocês apertarem bem a mão e palparem aqui a tabaqueira anatômica, vocês vão ver que aqui existe como você deprimir essa região. A próstata é mais ou menos assim, ela é elástica, é fibroelástica. O câncer, ou ele endurece a próstata, ou ele forma um nódulo, um caroço, cuja consistência é diferente da consistência natural da próstata. E você já percebe pelo toque isso. E tem muitos pacientes com câncer de próstata que têm dosagem de PSA normal, abaixo de 2,5. A importância do toque retal. Aqui vocês veem o nódulo prostático e o médico, o doutor, palpando esse nódulo prostático. Entende? Ele é bem diferente do resto da glândula. É como se fosse um caroço de azeitona dentro de um tomate. É fácil de se perceber isso, né? Aqui é uma patologia muito comum, mais comum que o câncer de próstata, né? Que é a hiperplasia benigna da próstata. A próstata normal tem um tamanho de limão galego, um pouquinho mais que o limão galego, e quando a próstata, depois de 50 anos, a próstata pode fisiologicamente dilatar, aumentar de tamanho. Isso se chama hiperplasia benigna da próstata, né? A hiperplasia benigna é mais comum do que o câncer de próstata, né? E também a sintomatologia é mais ou menos semelhante. O diagnóstico precoce, o toque retal é o PSA, o ultrassom e a biópsia.
Anualmente, o exame que a gente pede de rotina e faz é o toque retal e o PSA. O ultrassom e a biópsia são exames que só serão pedidos se houver alguma indicação precisa para esses exames, que nós vamos dizer a seguir. O que é o PSA? O PSA, o antígeno prostático específico, é uma proteína produzida pelas células da próstata que forma um líquido secretado durante a ejaculação, tá? Com o objetivo de diluir o sêmen, certo? Esse exame é feito no sangue, é um exame muito simples de ser feito e é feito no sangue, uma colheita de sangue. Para se colher esse exame, existem algumas rotinas que os laboratórios orientam: o paciente não fazer exercício físico, não fazer o exame logo depois do toque retal, esperar uns 3 dias, não beber bebida alcoólica, não ejacular 2, 3 dias antes do exame, porque esses movimentos do corpo podem eventualmente dar um aumento discreto, mas podem aumentar o PSA. O PSA ele pode estar aumentado em várias condições, tá? No câncer, na hiperplasia benigna, na inflamação ou na infecção da próstata. Qualquer agressão que esse órgão tenha, ou inflamatório, ou infeccioso, ou por hiperplasia. Hiperplasia quer dizer aumentar de tamanho, ou por câncer, pode haver um aumento do PSA. E isso a gente sabe diferenciar direitinho o que é uma coisa e o que é outra, né? É uma interpretação médica, isso aí. Então, a prevenção do câncer de próstata, além dos exames preventivos, existem alguns hábitos de vida saudáveis que podem agredir a próstata e aumentar a incidência de câncer de próstata. Tabagismo, etilismo, sedentarismo, estresse, dieta rica em gordura. Isso é importante. Depois eu vou mostrar para vocês um diagrama aí, que os povos que mais ingerem gordura têm maior incidência de câncer de próstata, como os obesos também, têm maior incidência de câncer de próstata. É isso que eu queria falar. Disso, eu queria fazer algumas lembranças a vocês. Acho que todos passaram por uma fase, por um tempo, há uns anos atrás, em que a pergunta que ouvíamos no consultório, que se mais fazia, era: por que o câncer de próstata está aumentando? Né? Aumentou realmente o câncer de próstata? Isso é uma pergunta corrente. E não é. Isso já está bem claro para nós hoje, que não houve um aumento da ocorrência por esse fator ou por outro, mas que sim, houve um aumento do diagnóstico de casos de câncer de próstata. E isso foi proporcionado pelo tal do PSA, né? Conforme o doutor já explicou, o PSA é uma enzima que dilui, que liquefaz o esperma, e esse PSA ele é apresentado em nanogramas. Quer dizer, é uma apresentação de uma quantidade tão ínfima que é facilmente alterada. E por isso que a gente não deve tocar antes no indivíduo de fazer a colheita do exame, por isso que se pede tem algumas restrições para se colher o exame. Mas enfim, é uma dosagem muito sensível. E por isso a gente faz diagnósticos de quantidade ínfima de câncer dentro da próstata. Então isso proporcionou uma descoberta de casos que as pessoas tinham lá um câncer de próstata que estava até dormente, entre aspas, né? E que agora são realmente diagnosticados. Então, isso veio transtornar mais a cabeça das pessoas quando, há 10 anos atrás, um autor aí, um canadense, falou que ele defendia que observava o tumor sem cirurgia ou nenhum tratamento, porque estava se descobrindo casos de câncer de próstata a mais do que realmente eram necessários de submeter a alguma modalidade de tratamento. E ele defendia isso mesmo, quer dizer, a maioria dessas intervenções não eram necessárias, porque ele observava que os pacientes eles não iam morrer do câncer de próstata, e sim com o câncer de próstata.
Na mesma ocasião, veja como foi tumultuado para os urologistas se deparar com essa condição. Ao mesmo tempo que se diagnosticava mais, o que fazer com esses casos? Na mesma ocasião, em 2008, né, a Força-Tarefa Americana, onde eles cuidam lá da medicina preventiva nos Estados Unidos, eles falaram que não devia mais fazer PSA, porque você estava descobrindo um contingente muito grande de pessoas que tinham a doença, mas que essa doença não iria encurtar a vida das pessoas, né? Não era necessário tratar. Então, eles falavam simplesmente assim: acima de 75 anos não devem ser rastreados por câncer de próstata. Antes dos 75 anos, você deve discutir com os pacientes, né, se ele quer entrar naquela de ficar dosando o PSA sequencialmente. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque o indivíduo que uma vez começa a fazer PSA, ele fica preocupado com aquele PSA, ele quer seguir o PSA dele. E isso pode levar, como um efeito dominó, a uma série de exames indesejáveis que tem a sua morbidade, a gente diz que é o risco de complicações para fazer o diagnóstico, e no final ele descobre um câncer indolente, que a gente chama um câncer dormente, que estava lá, que provavelmente não ia encurtar a vida dele. Então, na experiência desse autor, desse grupo, né, eles achavam que havia evidências de que o rastreamento, na verdade, ele estava trazendo poucos benefícios de saúde e mais danos psicológicos e físicos para essas pessoas. Então, eles passaram a não mais indicar screening populacional, em outras palavras, rastreamento na população. Quer dizer, não há necessidade de se fazer programa de saúde para procurar câncer de próstata, que é diferente de você atender uma pessoa preocupada com alguns sintomas, quer saber se tem câncer de próstata ou não. Muito bem, então, isso em nosso meio também é uma coisa interessante, porque o Novembro Azul, né, não é Outubro Rosa, as mulheres ficam preocupadas com isso, né? Mas as mulheres não têm um marcador que o homem tem. O câncer de mama não tem um PSA da mama, não existe uma coisa desse tipo, uma coisa que você vai dosar no sangue que vai sugerir uma doença na mama. Não tem isso, né? A próstata dispõe. Muito bem, então estamos aí com a batata quente na mão. Então, de um modo grosseiro, eu queria dividir para vocês o seguinte: quando o médico encontra um caso de câncer de próstata, ele tem que ter na cabeça essas informações e tem que tentar falar com o paciente para ver se ele entende isso. Porque ele pode estar, como vocês estão vendo aqui, com um câncer latente. Esse câncer latente, o que é? Aquele que se descobre em necrópsia. Se eu falar que descobre necrópsia, é exatamente isso. Existem trabalhos que eles foram investigar a próstata de quem tinha morrido por acidente. E encontraram câncer de próstata num monte de gente. E gente já de 30 anos, 40 anos. Quer dizer, já tem células de câncer lá. Não é? Então, na verdade, esse aqui é um grande contingente de pessoas que têm um câncer, então, latente, que fica na próstata do indivíduo, que ele não vai morrer por aquilo, vai morrer de outras causas. Muito bem. Tem um outro caso de câncer de próstata, que é um câncer clínico, que chamamos. Quer dizer, é aquele que tem um PSA alterado, você faz a biópsia e acha. E tem um outro caso, que felizmente é a minoria, 5% dos casos só, aqui dá em torno de 20, aqui em torno de 20, porque é 1 para 6, né, dá 17 por volta disso, câncer clínico. E metastático, infelizmente, é em torno de 5% só dos casos. Né? Muito bem. E tem ali, que vocês veem naqueles círculos, uma intersecção ali. Tem casos, então, aqui clínico, que você descobre que você vai tratar e é um tumor tão pequenininho, tão insignificante, que não há necessidade de tratar. Ele estava naquele contingente. Existe outro lado também. Pacientes com câncer clínico que eventualmente já tem doença saindo da próstata, você acha que está na próstata só, mas ele já está saindo da próstata, já é metastático. Não é? Então, o nosso problema hoje, qual que é? É saber onde é que nós estamos quando a gente encontra um caso de câncer de próstata. Se é um indivíduo que vai precisar fazer um tratamento curativo, e o tratamento curativo é ou remoção ou irradiar, claramente isso são as únicas duas situações em que você cura o câncer de próstata. E aqui um tumor metastático, que é uma doença já avançada, que você vai fazer um tratamento paliativo. Em outras palavras, é isso que está escrito aqui, quer dizer, numa situação você não faz nada, numa outra situação existe então um grupo de pessoas agora fazendo o que se chama vigilância ativa,
que nada mais é do que acompanhar esse câncer de próstata. Aí fala, poxa, doutor, mas não tem, como é que vai fazer? Como é que eu sei isso? Como é que eu encaixo o paciente aí? Né? Porque vai ter um outro do outro lado. Claro que você vai fazer um monte de tratamento. Veja, tem um negócio multimodal ali, quer dizer, são vários modos de você tratar. Né? Então, para isso, a gente dispõe de informações, foram colhidas informações nesses últimos 10 anos, que a Sociedade Internacional de Urologia, de Urologia, a Sociedade Americana, que a gente segue muito, criou um guideline, que é um livro, né, do que se pode fazer, o que não se pode fazer. E veja só, o que eu pensei para vocês lá na página 171, né, você tem que estratificar, você tem que estudar como é o caso de câncer de próstata, porque é muito variado, tem muitas coisas diferentes. E a primeira recomendação, que o que é mais importante, é você discutir com o paciente o que ele quer fazer. Olha, decisão compartilhada. Quer dizer, decisão compartilhada é que você tem que mostrar para o paciente. Não adianta você falar que, olha, no seu caso você não faz nada, ou no seu caso você vai ter que remover, ou você vai fazer radioterapia. Não. Para cada caso tem uma indicação melhor. Porque a doença vai ter um comportamento específico para aquele caso. Então é caso a caso. Então a gente tem que observar isso. De modo genérico, para a gente saber o que o doente pergunta. Mas doutor, meu caso é grave? Né? Então a gente divide assim, grosseiramente. Né? Quer dizer, tem um caso bom, um caso ruim. Como é que é o caso dele? O caso é ruim. Né? Ou como é o caso de bom prognóstico? Por que possibilita a gente falar isso? Tem algumas informações que eu pensei que são muito importantes. O caso é bom quando o valor do PSA é baixinho. Lógico, está abaixo de 10, então provavelmente tem doença há pouco tempo, a doença é pequena, quantidade de células, né? E é ruim quando o PSA está acima de 20. Lembra que o normal para a faixa lá dos 40 anos, dos 50 anos, né? É em torno de até 2,5. Até 20 a doença é perfeitamente curável. Só que já não é um caso tão bom quanto aquele do PSA abaixo de 10. Tem uma outra informação, está escrito aqui, nota de Gleason. Isso aí, a hora que pega o resultado do exame, lá o patologista ele dá uma nota de 2 a 10. Ele dá uma nota lá, essa nota é a nota de, entre aspas, gravidade da doença, ou agressividade da doença. Né? Com aquela nota ali, a gente vai saber se vai precisar fazer também um tratamento mais agressivo. Ou não, se a gente vai poder fazer um tratamento observacional, por exemplo. Eles viram lá que tinha um pequeno contingente de pessoas que podiam só seguir. Né? Muito bem. Então, isso aí é o fator mais importante, junto com o PSA, para você decidir. Então, não é todo caso vai operar, ou todo caso vai... Certo? Então, cada caso tem que ser decidido com o paciente, né? O que vai ser feito. Uma outra coisa, é claro, para quem vem pontuado, é o volume de câncer que a pessoa tem. Se a pessoa tem muito câncer na próstata, provavelmente é uma doença de um prognóstico ruim. Tem mais de 50% da próstata com câncer. Né? Diferente quando ela tem menos de 50%. Muito bem. O que se observou com as pessoas que adotam uma vigilância ativa, uma observação? Veja que coisa interessante, olha lá. Depois de 5 anos, 80% ainda estava sem fazer nenhum tratamento, mas depois de 10 anos, metade das pessoas não conseguiam ficar sem tratamento. Havia necessidade de fazer o tratamento. Ou porque a doença estava progredindo, ou porque mudava de agressividade. Então, é uma coisa que divulgou-se muito no começo, mas não tem evidências que isso realmente conduzia a certos pacientes. Um outro fato que a gente utiliza para falar para o paciente o que ele deve fazer, para ele ajudar ele a escolher a modalidade de tratamento, está apresentado aqui nesse gráfico com a linha contínua ou com a linha tracejada. Veja, como é que é a sobrevida do paciente quando ele tem câncer de próstata e ele faz ou radioterapia ou ele faz cirurgia. A linha de cima mostra que em 5 anos o tratamento, o resultado é praticamente igual. Quer dizer, 95, 97, estatisticamente praticamente é igual a isso. Então, tanto faz a opção de tratamento. Né? Isso vai se distanciando com 10 anos e com 15 anos, olha o que acontece. Eu tenho o dobro de pacientes vivos bem
quando ele faz a cirurgia do que comparado à radioterapia. Né? Então, o doutor acaba explicando para a pessoa da seguinte maneira: olha, se você tem a expectativa de vida, ou você é jovem, descobriu agora um câncer de próstata, você vai viver mais 10 anos, tem uma expectativa de vida de mais 10 anos, 15 anos, poxa, então eu vou querer fazer o máximo para você. Então, realmente, vale a pena você operar o paciente. Né? Agora, numa outra situação, o indivíduo não tem uma expectativa de vida de 10 anos. Né? Um senhorzinho já está mais adiantado na vida, já tem lá, talvez, uma ponte safena, tem um diabetes difícil de controlar, tem outras doenças, né, que não dão uma chance de vida para ele de mais 10 anos. Então, um vozinho chega lá, o que eu vou fazer para ele? Eu vou oferecer, no máximo, uma radioterapia. Eu não vou colocar ele numa agressão cirúrgica, se ele não vai nem se beneficiar da agressão cirúrgica, porque em 5 anos, né, 7 anos, 8 anos, o resultado vai ser o mesmo. Então, eu posso agredir menos por meio da radioterapia. Então, dessa forma, os doutores, os médicos vão conseguindo destrinchar a maneira melhor de tratar. Né? Agora, uma pergunta que vem sempre no consultório é o seguinte: doutor, eu quero operar com robô, porque ele ouve na televisão, né? Ou ele leu na revista, na mídia lá, de que existe a disponibilidade de fazer uma cirurgia laparoscópica ou uma cirurgia por robô. E os trabalhos, vejam só, mostra que muitos ficam insatisfeitos com a cirurgia robótica. Não é só porque quem faz a cirurgia robótica é um terceiro doutor, né? E ele empurra o erro eventual para aquele possível doutor, mas também ele perde a relação médico-paciente. Quer dizer, o médico, ele não convive as agruras do tratamento depois quando faz. Então, grande parte das pessoas ficam descontentes por isso. Quer dizer, é uma modalidade que você afasta o paciente de quem realmente trata. Muito bem, então o que esse guideline, aí, essa recomendação internacionalmente hoje, com tantos trabalhos estudando esse respeito, fez? Né? Eu vou aumentar para vocês. Os médicos devem informar os pacientes com câncer de próstata localizado que a prostatectomia aberta, a gente diz que é uma cirurgia que você abre ou o abdômen ou o períneo, por onde próximo que se toca o paciente, né? E você vai e remove a próstata. Então, a cirurgia aberta, a céu aberto. E a robô assistida, que é a laparoscópica, onde você introduz cânulas no abdômen, por intermédio de uma ampliação e instrumentos, você faz a dissecção, disseca lá a anatomia, tal, separa os nervos, etc., e faz a remoção da peça. Então, você deve explicar que o controle oncológico, ou seja, o controle do câncer, a recuperação da continência, que é uma adversidade que pode acontecer, e a recuperação sexual são absolutamente similares. Quer dizer, uma não confere um melhor resultado do que a outra, resultado de cura do câncer. Quem está falando de Dr. Homero? Não, Dr. Homero. Isso é um guideline internacional, atualizado, agora, saiu em 2017. Né? Outra coisa importante que as pessoas têm que saber, que médicos devem informar os pacientes com câncer de próstata localizada que as técnicas robótica ou laparoscópica ou perineal são associadas de menores taxas de sangramento quando comparadas à prostatectomia retropúbica. Retropúbica é aquela que abre o abdômen. Ou seja, tem técnicas a céu aberto que são semelhantes àquele robô lá, entendeu? Que você não precisa ir até lá para fazer a cirurgia robótica. Quer dizer, existe evidência científica, né? Como, olha, a recomendação é forte, é um nível de evidência forte. Então, existe modalidade eficiente de tratamento que podemos oferecer aqui até em termos de SUS, vamos dizer assim. Né? Aqui é mais um diapositivo para mostrar para vocês que pacientes que tinham atividade sexual antes da cirurgia, depois da cirurgia, é o grande temor do homem, né? O que vai acontecer? Né? Ficar com disfunção erétil. E aqueles que tinham atividade previamente, né, 40% deles perderam essa atividade sexual quando fazem a cirurgia clássica retropúbica. E enquanto que a cirurgia perineal robótica dá em torno de 20% de perda, quer dizer, 80% continuam bem. Certo? Então,
existem opções eficientes de tratamento, né, para câncer de próstata, que a gente pode adotar, que a gente pode executar com um bom resultado para os pacientes. É isso que eu tinha a falar. Eu acho que eu criei bastante dúvida na cabeça de vocês e a gente está aqui à disposição, eu e o Dr. Cláudio, para esclarecer as dúvidas.